Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para concluir o nosso curso sobre soteriologia. Dentro da teologia sistemática, queria dizer em primeira mão que tem sido uma alegria para mim gravar sobre esses assuntos e aprender, revisitar os meus estudos, as minhas pesquisas, as leituras que eu fiz sobre o tema. E espero que seja edificante para vocês. Eu sei que é um material denso, seria muito melhor ir para a praia, seria muito melhor jogar bola, fazer um churrasco com os amigos. Mas eu creio que existe um benefício muito grande em dedicarmos tempo em estudar a Escritura Sagrada e estudar as doutrinas que estão contidas na Escritura Sagrada, assim como estão articuladas dentro da história da igreja. É muito edificante, nos ajuda em uma série de situações. Então, nada do que eu estou falando aqui é simplesmente teoria. Ajuda você a conhecer a Deus, ajuda você a fazer Deus conhecido, nos ajuda a distinguir entre o certo e o errado, entre aquilo que é primário e secundário, último e penúltimo, aquilo que... isso a gente pode discutir entre aquilo que não é negociável. Enfim, espero que tenha sido uma jornada interessante para vocês. Hoje a gente vai concluir as nossas pesquisas sobre o tema e eu gostaria de orar a Deus pedindo iluminação para nós concluirmos a nossa missão aqui. Senhor, novamente nós recorremos ao Teu Espírito para que nos seja dada iluminação, para que nos seja dada clareza de pensamento ao transmitirmos essas ideias para quem está nos ouvindo. Que o Senhor possa estar conosco, nos ajudando a entender a obra do Teu Filho, a obra do Espírito Santo e, ó Pai, a Tua própria obra, o plano trinitário para salvar pecadores e nos levar de volta para a Tua presença. Que o Senhor possa nos ajudar a compreender essas coisas de uma forma nova e que isso possa nos mover na direção de uma conexão mais íntima contigo, uma conexão mais próxima dos outros e de vivermos a Tua vontade neste mundo. Fique conosco, nós pedimos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Muito bem, pessoal, vamos lá. Sem mais delongas, a cronologia da salvação, esse vai ser o tópico de hoje. Aula 1, 2, 3 e 4, nós falamos basicamente sobre temas da soteriologia dentro da teologia sistemática à luz da história da igreja. Então, foi uma perspectiva cronológica, mas no sentido da recepção da tradição, recepção da igreja. Nós falamos de grandes metáforas da salvação entre os pais, como alguns teólogos medievais articularam algumas dessas doutrinas, especialmente da substituição em Anselmo, Bernardo, Tomás de Aquino e algumas disputas que tiveram na época, especialmente Pedro Abelardo, entre outros, e os medievais tardios. Falamos na aula 3 sobre a perspectiva dos reformadores e como é fundamental termos uma noção clara do que significa lei e evangelho. E por último, na aula anterior, falamos sobre o triplo ofício de Cristo e como isso foi desenvolvido na teologia de João Calvino. Hoje, me cabe aqui fazer uma sistematização da cronologia da salvação. O que isso significa? Bom, com essa gama de metáforas aí que a gente trabalhou, gostaria de levar você agora, nessa última aula, a pensar na nossa salvação de forma mais temporal, ou seja, de como os eventos da salvação acontecem na história. E, obviamente, isso aqui é uma perspectiva objetiva e não subjetiva. Quando a gente fala sobre a temporalidade da salvação, os eventos da salvação, nós estamos nos referindo a um termo chamado Ordo Salutis, que em latim significa a ordem da salvação, que dependendo do ângulo que você estuda, você vai ter ordens diferentes, né? Se for do ângulo objetivo, do que foi conquistado, do que foi alcançado por nós, a gente pode falar sobre a eleição, a gente pode falar sobre a encarnação, a justificação e assim por diante até a glorificação, que são os eventos da redenção. Quando a gente trabalha a Ordo Salutis numa dimensão mais subjetiva, aí a gente tem que começar a partir de quando essa obra foi aplicada ao ser humano com base na operação do Espírito Santo. Então, geralmente,
quando a gente fala da Ordo Salutis, subjetivamente, a gente começa pela regeneração. E então, tem um chamado de Deus para nos alcançar, então nós nos convertemos, e a partir da nossa conversão nós cremos em Deus para sermos justificados, e à luz da nossa justificação nós começamos um processo de santificação, até que recebamos a coroa de glória no último dia em nossa glorificação. Então, são as duas perspectivas da Ordo Salutis. O que eu vou trabalhar hoje com vocês é a perspectiva mais objetiva, tá? É o que aconteceu historicamente por parte da Trindade, não por parte daquilo que o Espírito Santo aplicou na obra dos crentes. Então, meu objetivo é ajudá-la a entender e comunicar o drama da redenção, tendo um roteiro em mente, e não apenas um arsenal de boas imagens. É bom ter um arsenal de boas imagens, e espero que você esteja muito munido aí de vários deles. Só que a gente tem que colocar isso em ordem. E a ordem oferecida pelo Credo Apostólico, que é o documento mais antigo da Igreja, no que diz respeito à sistematização do drama da redenção, segue o plano da encarnação, isso se referindo especificamente à obra de Cristo. A encarnação, morte, descida à sepultura, ressurreição, ascensão e retorno para julgamento. Obviamente que o Credo Apostólico começa com a criação, né? Mas aqui nós estamos trabalhando a redenção em particular, não levando em conta a criação. Obviamente, né, a gente pode retrabalhar o credo à luz de passagens específicas da Escritura, e é meu interesse aqui, e permitam-me alterar um pouco essa ordem, para ajustar nossa linguagem sobre a redenção dos moldes de Efésios 1, de 3 a 14, que é talvez um dos grandes parágrafos, é um parágrafo único, são 14 versículos, se eu não me engano, como se fosse uma... Não são 14 versículos, são 10 versículos, ou 11, enfim. É uma bola de neve, né? Paulo joga um assunto depois do outro, não tem ponto final, começa no 3, termina no 14, e aí ele vai falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando eu trabalho sobre a doutrina da Trindade no meu livro, eu abordo esse texto com mais profundidade. Então aqui vai uma tentativa de definição. A doutrina da redenção diz respeito ao plano trinitário, vamos começar por aí, que está completamente conectado com o credo apostólico, né? Creio em Deus Pai, creio em Jesus Cristo, creio no Espírito Santo, para resolver o problema da queda e os seus efeitos. Que queda e seus efeitos seria o pecado, e o principal efeito dele que seria a morte física, espiritual e eterna. Plano este que consiste no envio do Filho no poder do Espírito Santo para nascer, viver, morrer, ressuscitar, ascender aos céus e retornar à terra para consumar a obra de salvação para sempre. Então aqui tem uma cronologia à luz de Efésios 1, 3 a 14 que dialoga com o credo. Então é isso que a gente vai trabalhar hoje. Então, com base nessa definição, podemos dizer que a nossa redenção em Cristo inclui 7 eventos: o plano trinitário, a encarnação do Filho de Deus, a vida de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo e o retorno de Cristo para julgar vivos e mortos. Nós vamos então trabalhar esses 7, só que para simplificar, a gente vai enquadrar esses 7 eventos em 4 perguntas. E em algumas dessas perguntas, especialmente a pergunta número 4, nós vamos incluir a maior parte dos eventos, que diz respeito à obra do Salvador. Então, a primeira pergunta é: do que precisamos ser salvos? Aqui nós vamos trabalhar a queda, né? E a necessidade humana de redenção. A segunda pergunta: por qual razão Deus quer nos salvar? Aqui nós vamos falar do plano eterno, especialmente a doutrina da eleição e o amor e iniciativa livre de Deus para nos resgatar. Pergunta número 3, quem é capaz de nos salvar? Aqui nós vamos falar da necessidade de encarnação do Filho de Deus. E por último, que o Redentor faça suas obras. E é aqui que nós vamos trabalhar essa sequência cronológica da vida, morte, ressurreição, ascensão e retorno de Cristo para julgar os vivos e os mortos. Então vamos começar com a primeira. Eu sei que você já pode estar saturado disso, então o que eu vou fazer?
Eu peguei esses principais tópicos e vou enfatizar aqueles que são mais negligenciados pela igreja hoje. E aqueles que são mais comuns, que a gente fala bastante, eu vou só fazer um toque, en passant. Então, como vocês vão ver, eu vou dar muita ênfase aqui no estudo na doutrina da ascensão, que é pouquíssimo falada nas igrejas, se é que você já ouviu falar disso alguma vez na sua vida. Então, à luz do que nós já estudamos, precisamos ser salvos dos nossos pecados e das suas consequências. Então, vemos aí algumas consequências da ira de Deus, da morte física e espiritual e eterna, do domínio, da escravidão dos poderes espirituais das trevas, que temos pelo menos 3 consequências. Mas o que nós precisamos ser resgatados mesmo é do pecado. Cristo morreu para nos salvar dos nossos pecados. E ao fazer isso, ele cancela todas as principais consequências causadas por essa porta de entrada que foi o pecado. Então Deus tem uma inimizade conosco. Agora o nosso corpo e a nossa alma estão em desajuste, a gente morre. E agora o diabo tem algum domínio sobre nós, tem poder sobre nós. Ele pode possuir pessoas, ele oprime pessoas. Nós estamos, de certa maneira, sujeitos às seduções malignas dele. Então, o nosso real problema, e aqui vai uma distinção entre sintoma e causa, nosso real problema não é tristeza, desânimo, fome, injustiça, sofrimento, doenças, guerras, pobreza, depressão e coisas assim. Embora esses elementos que eu listei aqui sejam problemas reais, eles são problemas com P minúsculo, porque eles são só sintomas. Eles não são a causa do porquê nós estamos nessa realidade de miséria hoje em dia, né? Você vê uma pessoa com câncer, uma pessoa com fome sendo oprimida, isso é um problema. Só que isso não é a causa de todos os problemas. Ou como a gente diz na tradição cristã, isso não é um pecado originante das demais condições de miséria da humanidade. Então, para a gente entender o drama da redenção, a gente precisa parar e refletir sobre qual que é a causa originante, quais são os problemas fundantes dos nossos demais problemas, né? Que é o problema principal, que a gente já sabe o que é. Então, Deus é o médico dos médicos e sabe muito bem que não adianta atacar os sintomas de uma doença para curá-la. Ele precisa atacar e remediar a sua causa. Exatamente isso que o Pai planejou de antemão na eternidade quando decidiu nos criar e permitir que viéssemos a nos desligar dele. Ele traçou um plano perfeito para atacar o principal câncer do coração humano, a saber, o pecado, para reverter em um segundo momento seus efeitos destruidores. Então, todos aqueles sintomas que nós vemos ali no slide anterior, à medida que nós recebemos a glorificação do corpo, ali vivendo na glória eterna, no novo céu e nova terra, aqueles sintomas eles desaparecem, porque a causa foi remediada por meio da obra de Cristo. Então, não é suficiente reconhecer que a gente tem erros, que a gente tem problemas, que a gente é imperfeito, que a gente precisa de ajuda, que eu não dou conta sozinho. A gente precisa readequar nossa linguagem quando a gente fala sobre salvação. Isso é essencial para a gente conduzir evangelismo, por exemplo, como a gente faz discipulado. Quando a gente conversa com alguém, você não precisa de Deus porque você tem uma doença. Você não precisa de Deus porque você tem um sintoma de depressão. Você não precisa de Deus porque você tem questões não resolvidas na sua vida, na sua psique, coisas assim. Você precisa de Deus porque você tem um problemaço que é o causador de todos os outros. É a nascente podre que está fazendo com que essas águas estejam contaminadas, que é a nossa desligação, a nossa rebelião contra o Criador de céus e terra. Então, a questão é admitir que nós estamos perdidos e carecemos de um Salvador com urgência. Não é suficiente dizer, todos nós somos imperfeitos. Até o diabo sabe disso. Até o pior pecador sabe disso. Qualquer tirano na história da humanidade sabe disso. Agora, o que poucos reconhecem, e aqui é de fato quando começa
projeto de salvação que o Espírito Santo aplica na nossa alma é nos convencer de que nós somos pecadores. E aí, isso é uma obra do Espírito Santo mesmo. O homem não tem essa capacidade mais, não. Número 2, então, falamos sobre a necessidade do que precisamos ser salvos. Agora, por quê? O que deu na cabeça de Deus de nos salvar? Por que ele não simplesmente nos deixou a nossa própria sorte e nos deu o que a gente merecia receber? Por quê? Por que Deus te ama? Por que Deus quer você? Por que Deus quer restaurar você? E aqui que Efésios 1 é tão importante, né? E Efésios 2 também, porque isso vai nos mostrar que a única motivação que Deus tem para nos resgatar dos nossos pecados, essas motivações não estão em nós, seres humanos. Deus não viu algo em nós e, como eu amo o Jean, como eu amo os alunos que estudam soteriologia, como eu amo o seminarista, como eu amo os pastores da igreja brasileira. Tem nada a ver com isso, tem a ver com as motivações intrínsecas, intra-Deus. É aquilo que ele vê nele mesmo, não é aquilo que ele vê em nós. Por isso que Paulo vai trabalhar várias palavras ali, chave. Ele vai trabalhar o beneplácito de Deus, a sua boa vontade, o seu bom prazer. Ele achou prazer em si mesmo para executar esse plano. Ele está tão transbordando de amor que ele vai desaguar esse amor que ele tem por sobre nós. É o bom prazer de Deus, é o seu amor, a sua graça. Na sua liberdade infinita e imutável, ele decidiu fazer algo por nós. Ele decidiu querer o nosso bem. Ele decidiu olhar para nós e ter misericórdia. Ou seja, isso tudo parte dele, não parte do receptor. Seu amor é cheio de compaixão e de graça. Então, o amor é a decisão livre de Deus de nos querer fazer bem. A despeito de odiar aquilo que nós nos tornamos, por causa do pecado que habita em nós, o Pai ainda encontrou razões em si mesmo para nos amar. A gente leu alguma coisa similar a isso lá quando a gente estava falando sobre Calvino, né? Na aula anterior. Deus olha para nós e ele vê razões em si mesmo para nos amar. Então ele elaborou um plano salvífico para nos libertar do pecado da ira da morte por razões intrínsecas. Então a graça, nesse contexto de Efésios 1, 2 e na Escritura, funciona como um sinônimo de amor, pois a graça é um favor que Deus concede a nós sem que tenhamos qualquer mérito para recebê-la. Então agir com graça é dar um presente a quem não pode pagar, ou presentear com bênçãos aqueles que merecem maldição. E é isso que Deus faz por nós. Louvado seja Ele e louvado seja essa iniciativa que Ele tomou nesse plano eterno. Eu queria dar só um exemplo. Eu não sei se eu vou falar disso mais para frente, mas provavelmente não. Vou só ler essa parte aqui, eu dou o exemplo. Então, se a gente quiser descobrir por qual razão Deus nos escolheu salvar do pecado da morte, é importante compreendermos que nada em nós é capaz de cativar o coração justo de Deus, nem a melhor das nossas boas obras, né? Porque nós somos igualmente pecadores, nós tendemos a confiar nas nossas boas obras. Isso teria um efeito oposto, né, de Deus ser cativado por nós, ele seria repelido de nós. Então, as nossas boas obras não são capazes de ativar ou de cancelar as nossas obras más, somente pela graça e pelo mover do seu coração em nossa direção. Por isso que nós chamamos essa graça de maravilhosa, porque ela é escancarada, ela excede todo entendimento. Ela é um vulcão em erupção, é uma bola de neve, a velocidade da luz em nossa direção, é uma coisa fantástica. Deixa eu dar um exemplo. Quando você descobre a paternidade, a gente pode ouvir sobre a paternidade, mas quando a gente experimenta a paternidade, a gente tem um pouquinho de noção do que o apóstolo Paulo está se referindo, né? Eu lembro quando nós ficamos sabendo que seríamos pais, né, do nosso primeiro filho, o Valentim. Gente, eu lembro que eu dormia tentando descobrir, decifrar como seria o sorriso dele.
A gente estava ainda pensando sobre o nome dele, pensando sobre o rosto dele, o primeiro papai, a primeira mamãe que ele ia falar. A gente pensava o que ele seria, como que ele ia para a igreja, quando ele seria batizado. Eu sou presbiteriano. A gente começou a pensar um monte de coisa, como ele se comportaria na nossa casa, como seria o quartinho dele. E tudo isso nos ajudou a entender a doutrina da eleição, desse plano de Deus. Porque nós amamos o Valentim sem que ele mesmo ainda nascesse. Ele era apenas uma ideia na nossa cabeça. Nós não tínhamos a mínima noção de como ele era. Mas nós já o amávamos. Ou seja, o amor que nós tínhamos por ele não tinha nada a ver com a capacidade dele de nos cativar, mas da nossa própria capacidade de amar sem receber nada em troca. É uma coisa que Deus planta no coração da humanidade por graça comum, não por graça particular. Ou seja, todos os seres humanos indistintamente, que é uma centelha da divindade que nos ajuda a entender a doutrina da eleição e nos ajuda a entender esse conceito de graça. É uma coisa fantástica. Eu sonhava com esse menino, eu sonhava com o sorriso dele, eu sonhava com as primeiras palavras, eu amei ele antes dele existir. E é isso que Deus sente por você. Ele ama você antes de você ser nada, antes de você existir. Ele amou a ideia de ter você. Isso é maravilhoso. Isso nos ajuda muito a entender por que Deus quis nos salvar. Por que Deus quer o nosso bem. Não que partiu da nossa capacidade de cativá-lo, mas da própria capacidade dele de ser transbordante de amor e de graça. Isso é, de fato, uma experiência fantástica. Bom, vamos falar sobre o terceiro ponto, que é a encarnação do Filho, a necessidade de nós termos um Deus homem. Então, tá vendo que eu estou passando rápido em alguns pontos que são mais comuns na tradição cristã. Então, qual a necessidade de ter um Filho de Deus encarnado como homem? Como vimos, o Salvador precisa ter duas qualificações. O candidato precisa ter dois requisitos a fim de ser nosso Salvador. O primeiro deles ele tem que ser homem. O segundo, ele tem que ser Deus, ou vice-versa. Ele precisa ser um homem santo, sem pecado, livre das amarras do mal e da imoralidade. Do contrário, ele seria só mais um pecador tentando ajudar outros pecadores, como um cego tentando devolver vista aos outros cegos. Ou seja, não pode. Ele tem que ser um pecador. Não, ele tem que ser um homem livre do pecado. Número 2. Tem alguém, ou melhor, antes de chegar no número 2, tem alguém que não tenha cometido pecado? Não tem. Então, todos os seres humanos são incapazes de pagar por eles mesmos. Logo, nossos pecados foram cometidos contra um Deus infinito. Não há homem nessa terra que possa nos ajudar. Nem anjo pode nos ajudar também, né? Porque o pecado de homem tem que ser pago por homem. Não pode ser de uma espécie diferente. Não pode ser um animal, não pode ser um anjo, não pode ser um alienígena. Tem que ser um ser humano, criado à imagem de Deus. Logo, o nosso Salvador não pode ser ninguém mesmo. Ninguém menos do que o próprio Deus. Somente Deus teria capacidade de pagar por uma ofensa infinita contra a sua honra e contra a sua justiça. Só que isso não é suficiente, né? Ele é suficiente como Deus para receber as nossas cargas. Como Deus, ele comporta esse caráter santo que nós ofendemos. E ele é capaz de fazer essa reparação. Por outro lado, como é que esse Deus santo, que é espírito, pode receber pecados dos pecadores? Ele não pode. A santidade dele é como o sol quando você tenta, sei lá, jogar um saco de lixo. Tenta jogar um saco de lixo perto do sol. Bom, a gente está a sei lá, quantos quilômetros de distância do sol. Talvez, eu nem sei, você que é cientista me diga. Como que a gente pode imaginar a distância, mas o sol daquela distância
queima a gente quando está quente. Imagina quando a gente chega perto. Isso é só um exemplo de como a santidade de Deus, ela vai queimar, ela vai ofuscar, ela vai destruir qualquer tentativa de um pecador se aproximar da sua santidade. É igual o Isaías 6 lá, lembra? Quando os anjos se aproximam da presença de Deus, eles têm que tapar o olho, têm que tapar o corpo, têm que tapar as pernas. Quem é que vai se aproximar da presença do Santíssimo sem nenhum tipo de proteção, entendeu? Então como é que um Deus Santíssimo pode receber o pecado dos pecadores? Ele não pode. Se o salário do pecado é a morte, como é que Deus pode morrer? A morte seria uma coisa que iria na contramão da natureza divina. Então, isso é difícil de acontecer, isso é impossível de acontecer. É uma contradição em termos. Logo, se Deus não é incapaz de morrer e ele não pode pagar como um ser humano, ele perderia o título de autor da vida. A única forma de Deus pagar o preço justo pelos nossos pecados seria que ele fosse, além de Deus, perfeitamente humano, sendo capaz de morrer como tal, e é por essa razão que ele decidiu se encarnar. Então aqui nós vemos a resolução desse dilema. Nós precisamos de um candidato que tenha condição de reparar uma dívida infinita contra um Deus eterno e puro. Não tem nenhum ser humano soberano que consiga fazer isso. Mas Deus também não pode fazer isso por si mesmo, porque ele teria que morrer. E Deus não pode morrer na sua natureza, ele é autor da vida. Então ele tem que se tornar homem. E ele tem essa capacidade não de perder a sua natureza divina para assumir uma natureza humana. O que ele vai adicionar uma natureza humana na pessoa do Filho, que já possui a divindade desde os tempos eternos. Então aqui é uma adição e não uma subtração. Ele se transforma no Deus homem. Então, resumindo, o próprio Deus que não tem pecado decidiu assumir uma natureza corpórea para que com ela pudesse morrer no lugar dos homens. O plano teria sido um fiasco se o Salvador fosse apenas Deus ou apenas homem. Se fosse apenas Deus, não poderia morrer. Se fosse apenas homem, não poderia satisfazer a infinita justiça exigida. Porque o pecado e a pena é medida de acordo com o tamanho da ofensa. A ofensa foi realizada contra um Deus infinito. Então teria que ser uma pena eterna, uma pena que seria incapaz dos seres humanos pagarem. Logo, o Salvador precisava ser necessariamente Deus homem, como diz Hebreus 2:7. Quem é esta pessoa que tem duas naturezas, uma divina e uma outra humana? É o Senhor Jesus Cristo. Aqui eu estou repetindo muito do catecismo de Heidelberg e o próprio argumento de Anselmo. Está tudo aqui. Eu estou subindo nos ombros dos gigantes, tá bom? Então, voltando para o credo apostólico, o nascimento virginal, que foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Não é uma doutrina inegociável, porque se você negociar o nascimento virginal de Jesus por meio de Maria, você está contradizendo que ele de fato tinha uma natureza divina, que ele era somente um homem, que era o grande problema dos primeiros séculos da Igreja Cristã, com a teologia do presbítero Ário, que virou o arianismo. Então, o primeiro concílio, o concílio de Nicéia, em 325, foi chamado pelo imperador Constantino justamente para remediar esse problema. Quem é Jesus? Ele é homem? Ele é Deus? Ou ele é o Deus encarnado? E foi estabelecido, pela ortodoxia, de que Cristo possui duas naturezas, uma divina e humana, em uma só pessoa, de forma que, ao assumir uma natureza humana, ele não perde na sua natureza divina, mas também não se confunde com a natureza humana, como se elas estivessem misturadas, batidas no liquidificador. Elas permanecem unidas, mas distintas. Elas permanecem dependentes uma da outra na mesma pessoa divina do Filho, só que elas não se confundem, elas não se misturam, elas
elas não se... elas não ficam dizendo onde que uma começa, onde a outra termina. Elas estão perfeitamente unidas, mas continuam sendo humanas e divinas sem mistura, que é um mistério. É um mistério entender. A gente recebe pela fé. Então, caso Jesus tivesse nascido da relação natural com outro homem, né, Maria com um homem e uma mulher, Maria e José tendo relações, nascido um menino, qual seria o resultado? Simplesmente um homem que fosse pecador. Então não seria suficiente, precisaria de um nascimento virginal por obra do Espírito Santo, ou seja, uma fecundação espiritual, que é o que diz lá o Evangelho de Lucas, que ela foi tomada pelo Espírito Santo e concebeu por ordem sobrenatural. Então, poderia um homem naturalmente pecador dar a sua vida pelos pecadores? Não, pois não seria santíssimo como a lei requer. Então, o nascimento virginal é a testemunha de que o Senhor Jesus é uma pessoa com duas naturezas distintas. Ele é homem porque recebeu sua natureza humana de Maria, sem herdar o pecado, visto que a sua concepção ocorreu por intermédio do Espírito Santo. Não por meios ordinários, e ele continua sendo a mesma substância do Deus eterno, pois é imutável. Bom, aqui está claro, né? Se tiver confusão, é só me perguntar. Que já é mais sobre, não tanto sobre a doutrina da salvação, mas mais sobre teontologia, que é a teoria dos atributos de Deus, de como a Trindade pode ser definida sem ser confundida. Então, obviamente, o nascimento virginal de Cristo é um mistério do qual não temos muitos detalhes. O que podemos dizer com certeza, com base no que a Escritura diz, é que em uma só pessoa Deus homem possui duas naturezas, divina e humana. O nascimento virginal, portanto, não é uma opção, mas uma necessidade, já que não haveria possibilidade de Jesus ser Deus e homem em uma só pessoa, a não ser por meio de um milagre. E agora nós vamos para a última etapa, a última pergunta dessa aula, que é o processo, que é a parte mais longa. Quais são as etapas, quais são as fases da obra de Cristo? Até agora, nós avaliamos por que eu preciso de salvação, do que eu preciso de redenção. Avaliamos a necessidade humana. Em segundo momento, a gente avaliou o que a Escritura diz sobre a iniciativa divina. Por que Deus se voluntariou? Por que Deus tomou a iniciativa de ser o nosso resgatador? Já vimos lá que tem a ver com a sua graça, tem a ver com a sua livre iniciativa de amor. Terceiro, quem é qualificado para ser o nosso Redentor? Agora acabamos de ver. Teria que ser um ente divino, um ente humano, que estivesse unido em uma só pessoa, sem confusão, sem mistura. E esse é Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora, o que ele precisa fazer? Já sei o que ele é. Já sei o que ele é capaz de alcançar. Agora, o que ele fez de fato e de verdade para chegar lá. Então vamos lá, em linhas gerais, o método, as etapas, o processo envolve algumas coisas, né? A encarnação, a gente já falou, vida obediente, morte substitutiva ou vicária, ressurreição triunfante, ascensão gloriosa e retorno à terra para julgar vivos e mortos. Algumas dessas etapas a gente já falou durante esse curso. Então eu vou me deter naquelas que são mais esquecidas, tá? Por exemplo, a vida obediente é uma dessas. Muita gente fala da morte de Cristo. Tá, mas por que ele precisou morrer só depois dos 33 anos? Já fez essa pergunta? Por que Cristo não podia nascer e já morrer? Porque ele precisava fazer alguma coisa antes de morrer. Ele precisava acumular justiça. Ele precisava acumular crédito no seu currículo, para que então ele pudesse transferir alguma coisa para nós. E por que até os 30? Porque 30 anos era a idade quando um homem poderia ser ordenado sacerdote. Ele poderia começar o seu ministério. Então, até os 30 anos, Jesus foi cumprindo toda a lei, obedecendo à risca cada preceito da lei do pai dele, a ponto
de acumular tanto crédito para si mesmo que ele poderia transferir esses créditos para a raça humana e não ia faltar nada para ninguém, nenhuma gota de sangue ia faltar. Porque a justiça dele é tão perfeita que tem a possibilidade, a suficiência de redimir o mundo inteiro, as galáxias inteiras, somente por causa da sua obediência. Isso é fantástico, isso é uma doutrina que está nos credos da Reforma, está nos credos, inclusive da Igreja Católica. A suficiência da obra de Cristo está na fórmula de Lombardo, se eu não me engano, no século VIII, que Cristo, pela sua própria obra, é suficientemente capaz de salvar o mundo inteiro. Mas essa obra suficiente, ela é apenas eficiente nos eleitos de Deus. Não me cabe, infelizmente, falar sobre isso. Isso aí é um aspecto mais da doutrina da eleição, que não tem como eu trabalhar agora. Então, ele precisou ter uma vida obediente. Então, coloco aí que o Deus homem precisava passar por tudo o que os seres humanos passam, mas sem pecar. É por isso que Jesus é colocado em vários cenários muito similares aos de Adão, aos de Israel, aos do ser humano como um todo, para que vivendo no mesmo, que a gente chama aqui nos Estados Unidos, né, se colocando no mesmo sapato deles, pudesse triunfar, viver uma vida de obediência diferentemente do que nós fazemos. Então teria que passar por tudo que a gente passa, mas de forma vitoriosa, para acumular esses créditos. Isso tem muito sentido e tem muito a ver com a metáfora de recapitulação do Irineu que a gente trabalhou na primeira aula, de que Cristo, para ser o nosso Salvador, ele vai recapitular toda a história da humanidade, para que então ele possa reencabeçar uma nova humanidade que não está mais dependente do pecado de Adão, mas da justiça de Cristo. E é isso que Paulo diz lá em Romanos 5,19, né? Que por um ato de injustiça ou desobediência de um só, muitos se tornaram pecadores, mas por ato de obediência de um só, de Cristo, muitos se tornarão justos. Ou seja, o ato de Cristo de nos justificar não começa na cruz, começa com a sua obra de obediência. Faz sentido? Então, com base na sua obediência e perfeição moral, Cristo é adequado para ser o nosso novo Adão e reencabeçar uma nova humanidade e para nos libertar da maldição herdada do primeiro homem. Então, a obra de redenção não começa na morte, começa na vida de Cristo, na sua vida de obediência, passando por todas as etapas que os seres humanos passam e triunfando sobre cada uma delas. Uma outra etapa desse processo é a morte vicária. Agora sim, agora falamos da morte. A gente já falou muito sobre ela, então eu não vou ficar aqui chovendo no molhado. Então, vemos que a Escritura apresenta a morte de Cristo como outro aspecto da sua obra de redenção, que talvez o principal, né? Não é que o Senhor tinha que passar por duas fases distintas no tempo e no espaço, obediência em vida e depois obediência na morte. Mas toda a obra de Cristo, na verdade, são dois lados da mesma moeda, ou como eu falei, né, do triplo ofício de Cristo, são diferentes aspectos de uma obra única que ele veio realizar. O que Cristo faz é uma coisa só, é uma obra única, mas ela tem diversas facetas, é como um diamante. É uma pedra só, mas ela tem diversos lados, ou como um triângulo, assim por diante. A obra de Cristo ela é única, é uma obra de redenção, só que ela é realizada de diversas formas. A morte é um desses lados. E na tradição reformada, nós costumamos dizer que a lei de Deus, que a justiça perfeita de Deus que foi quebrada e ofendida, ela tem duas exigências principais, uma exigência positiva e uma exigência de sanção, uma exigência penal. Isso aí, muito claro na linguagem jurídica, se tem algum advogado aí nos ouvindo, ela demanda não apenas o cumprimento de preceitos, que é a exigência positiva, ela também exige a execução da pena, que seria uma exigência negativa. Ou seja, alguém tem que cumprir o preceito e alguém precisa pagar a pena. E essas duas coisas elas não podem ser feitas de forma separadas ou independentes, elas precisam estar no mesmo pacote. E é por isso que
a exigência dupla da lei de Deus é levada em consideração quando falamos da obediência de Cristo. Cristo foi obediente ativamente e passivamente. Ativamente é uma obediência positiva. Ele cumpriu todo o preceito da lei. Mas ele também foi obediente passivamente, recebendo a pena do infrator. Então, tudo isso faz parte da linguagem jurídica, o juridiquês do Evangelho, né, por assim dizer. Como nosso representante legal, o Senhor Jesus cumpriu a lei de Deus em todas as suas determinações positivas e também sofreu a maldição e a condenação por causa do nosso pecado. Está muito claro ali no Novo Testamento e no Antigo Testamento também. Em outras palavras, ele cumpriu perfeitamente as exigências da justiça e lidou com a culpa pelo pecado. Satisfez as determinações da lei divina e os requisitos penais. Viveu a vida perfeita que deveríamos viver e foi castigado com a morte que deveríamos morrer. Como escreveu Joe Owen, famoso puritano aí, a nossa morte morreu na morte de Cristo, porque ela morre ou ela perde os efeitos, ela perde os direitos que tinha sobre nós ao ser cancelada. Essa pena foi paga, então não precisa de um novo pagamento. Um outro processo nessa obra, nesse processo de redenção, é a ressurreição triunfante de Cristo, porque, e a Páscoa, estou gravando agora perto da Páscoa, se não houve ressurreição dos mortos, a morte de Cristo não valeu nada. Como eu falei, é uma obra só com várias facetas, com vários ângulos, com vários aspectos. Se Cristo não ressuscitou dos mortos, a morte de Cristo não alcançou absolutamente nada. Foi somente mais alguém que passou por esse lado da história que deu a sua morte em vão. Foi um mártir que não alcançou nada a não ser um legado que pode ser reconhecido pelos outros, mas ele não é, de forma nenhuma, causador de justificação. Não gera nada. Pode gerar somente admiração. Então foi uma ressurreição triunfante porque ela reivindicou, ela confirmou e ela concretizou e ratificou os efeitos da morte de Cristo. Então, como eu falo aí, o Senhor Jesus nos salva pela sua ressurreição. Por um lado, pela sua morte, ele cancela a necessidade da nossa morte. Não preciso mais morrer. Mas, por outro lado, na ressurreição, ele nos dá o direito e a possibilidade de vivermos uma nova vida. Pensa aí em 2 livros, ou 2 capítulos da sua vida. O primeiro capítulo é o da morte. Quando você reconhece que Cristo morreu por você, o seu passado é cancelado. Aquele capítulo é virado, aquela página é virada. Quando você crê na ressurreição, você crê que um novo capítulo de vida é iniciado. Mas se você ficar só com a morte, tá, você não morre mais, mas também não vive. A morte foi cancelada, mas você não tem vida. Então não adianta nada. Esse que é o ponto. A morte só é vencida e só recebe triunfo sobre ela se você tem um novo capítulo que é aberto, que é a ressurreição, que é quando Cristo ele destrói o poder da morte não apenas sobre si mesmo, mas sobre todos aqueles que estão em união com ele. Agora não morre mais. É diferente de Lázaro, é diferente da ressurreição de Elias, de Eliseu. Não morre mais, porque a morte foi tragada pela vitória de Cristo. Então, sem a ressurreição, não existe real vitória contra a morte. Paulo escreve, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé. Se Cristo não ressuscitou, ainda permanecemos nos nossos pecados. E os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Ou seja, a morte de Cristo é apenas um elemento desse processo. E ela é reivindicada, ela é confirmada, ela é garantida os seus efeitos por meio da ressurreição gloriosa de Cristo. Bom, eu não gastei muito tempo aí nessas outras para dar mais tempo a gente falar sobre a ascensão. O que é essa ascensão gloriosa? É o fato dele ter subido aos céus. Então, quarto lugar, a ascensão de Cristo também deve ser vista como parte da nossa salvação. Felizmente, a maioria dos cristãos nem sequer sabe do que se trata esse termo, ascensão.
Jesus foi assunto aos céus. Isso é termo de igreja católica, não é não, Jean? Grosso modo, essa doutrina nos ajuda a abordar uma questão óbvia. Onde está Jesus? Por que ele não está aqui com a gente? Localmente, com o seu corpo. Onde está ele na sua aparente ausência terrestre? É a doutrina da ascensão que lida com essa pergunta. Para alguns, a ausência humana do Deus homem conosco aqui, ela sugere que Cristo nos abandonou, que agora ele é indiferente ou que ele é impotente para lidar com os dilemas da humanidade. Ou ainda que o milagre da encarnação teria se desfeito. Tem muita heresia que circula por aí. Ele voltou para o céu e deixou de ser homem, por isso que ele não voltou. Ou ele se desencarnou, ou ele voltou de forma invisível, enfim. Tem uma série de coisas aí nesse pacote. A doutrina da ascensão nos ajuda a dissipar todas essas maluquices aí, porque ela nos diz que Cristo subiu aos céus com o mesmo corpo que nós o vimos e que ele irá retornar com o mesmo corpo que nós o vimos, ou seja, os primeiros cristãos. Ou seja, ele permanece com o seu corpo, ele não perdeu o seu corpo. Ele ressuscitou triunfantemente e ele permanece com o corpo, ele está no céu com aquele corpo e do céu ele está fazendo algumas coisas que só poderia fazer se estivesse lá com o corpo. Que coisas são essas? Então, a doutrina da ascensão de Cristo é parte do corpo confessional do cristianismo. Está no credo apostólico. Então, portanto, é um ensino inegociável da fé que deve nos ajudar a rejeitar tudo que é erro, tudo que é equívoco. E todos os cristãos deveriam conhecer e pregar sobre isso, porque, de forma resumida, nós entendemos a ascensão após a ressurreição como o segundo momento do seu estado de exaltação. A gente sabe o que é o estado de humilhação, né? A sua encarnação, de certa forma, é um estado de humilhação, porque ele se esvazia, ele não utiliza os seus atributos divinos para ser um homem como nós, não que ele nega, não que ele perde esses atributos, ele não os utiliza. Vive como nós, como um ser humano, cheio do Espírito Santo, mas ele não utiliza os seus poderes divinos, ele vive como um ser humano perfeito. E outro sinal da sua humilhação é a cruz, que ele morre como um bandido. Agora, no seu estado de exaltação, o primeiro estado é ressurreição, vitória contra a morte. O seu segundo é o testemunho que Lucas dá em Atos, de que ele agora subiu aos céus. E essa subida dele aos céus representa que ele é exaltado sobre toda a criação. Então, depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado no meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Ou seja, já na própria mensagem da ascensão, já na própria mensagem da ascensão, temos a promessa do seu retorno. Então, a ascensão não é apenas registrada em Atos, ela está em todo o Novo Testamento. Ela é registrada em Lucas 24, João 14, quando ele promete o Espírito Santo que viria sobre nós. Ele disse: Eu vou para o Pai. Lucas 24, mesma coisa. Ele fala que ele não vai ficar por muito tempo com seus discípulos. Ele tem que ir para o céu, ele vai voltar para o Pai dele. João 17, mesma coisa, naquela oração que ele faz como sacerdote e mediador da humanidade. Ele fala assim: glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Eu vou voltar para ti. Efésios 1, 20, mesma coisa. Foi assunto aos céus e enviou o Espírito. E também no livro de Hebreus. Então, segundo esse testemunho apostólico, 40 dias após ter sido apresentado vivo, ressurreto, com muitas provas incontestáveis, o nosso Salvador foi elevado às alturas à vista de seus discípulos. E assim a ascensão é o fato histórico da ida de Cristo ressurreto para o céu.
Mas quais são as consequências disso? E aqui que o negócio fica legal. O que isso significa na prática? O que isso implica para a vida da igreja? Bom, número 1, o ato de ser assunto ao céu comunica que Jesus está nesse momento reinando sobre o universo. E o livro de Apocalipse é fundamental nisso. Quando ele é recebido nos céus, os 24 anciões lançam as suas coroas, a sua honra diante dele. Ele é entronizado, com coroa e tudo. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. É assim que diz o credo apostólico. Assunto aos céus e sentado à direita de Deus Pai. É uma linguagem bem romana de estar numa posição de autoridade, reinando, junto com o Pai dele. Então, ao subir ao céu com o corpo ressuscitado, Jesus está cumprindo diversas promessas de uma realeza cósmica, reinando sobre o cosmos, sobre o mundo como um todo, que era associada ao Messias do Antigo Testamento. Salmo 2, Salmo 110, senta-me à direita. Então, isso fala do plano de Deus para colocar todo o cosmos diante da liderança de Cristo. E então Deus cumpriu a promessa, seu filho está lá no céu com ele e colocou ele no trono à direita da sua própria majestade. Isso tem ressonância com Hebreus, quando se refere ao Messias como aquele rei sacerdotal que seria recebido nos céus para reinar, e aqui o reinado dele também está ligado com a sua intercessão, ou seja, ele não vai permitir que a igreja seja destruída nesse mundo. Mesmo na sua ausência local na terra, a sua presença no céu mantém a igreja viva na terra, porque ele é um intercessor. Ele não apenas ora por nós, ele ora conosco. Ele é o nosso intercessor. A gente ora em nome de Jesus, na presença de Jesus, invocando quem ele é ao nosso redor. Onde 2 ou 3 estão reunidos, eu estou com vocês. Isso ele pode fazer porque é o nosso intercessor, está assunto aos céus à direita do Pai. Em segundo lugar, a ascensão, obviamente, é um testemunho da sua vitória sobre os poderes malignos, né? Porque ao retornar para o céu, ele chutou o bumbum de todo mundo lá que estava fazendo hora. Agora ele tem autoridade sobre todos os poderes que estão no céu, na terra, debaixo da terra. Então, Salmo 2, por exemplo, as nações conspiram contra ele, mas agora tem um cetro nas suas mãos. O nosso Redentor está fazendo no presente a concretização de tudo aquilo que era profetizado do Messias. Ele está reinando sobre a terra. E a gente pode até não acreditar nisso, né? Tá, Jean, você está falando que Jesus está reinando na terra, mas eu não vejo isso, cara. Como é que eu vejo isso? Acho que eu vou falar disso no próximo slide, mas a grande questão aqui é que o reinado de Cristo atualmente não é um reinado físico, é um reinado espiritual. Como que você explica a igreja ter começado com 12 homens, um traiu, então só tem 11, e hoje o mundo inteiro praticamente ser inundado por igrejas, por cristãos, a despeito de tanta perseguição, a despeito de tanta coisa que foi levantada contra a igreja continua de pé. E onde você menos esperava que pudesse nascer uma igreja, nasce igreja. Na África, na Ásia, nas Américas, na Europa, em todo lugar que você vai, Deus preserva a igreja dele, porque Cristo está reinando. E esse reinado é um reinado espiritual, ele está esperando que até o último eleito seja convocado para então retornar e consumar o reino que ele iniciou, primariamente espiritualmente. Então, nesse exato momento, Jesus está reinando sobre todas as pessoas de todos os tempos, e não apenas sobre os judeus convertidos do primeiro século. Então, nesse sentido que ele tem um reinado cósmico, ele reina sobre a sua igreja, ele reina sobre todo o mundo, mas ainda não de forma completa, de forma parcial. Então, é por isso que aí a ascensão de Cristo tem implicações políticas seríssimas para o cristão. Nós devemos tomar o maior cuidado de não subtrair a confiança no reinado do Messias ressuscitado para então depositá-la sobre qualquer outro ser humano que reivindique para si lealdade política dentro da igreja. E aqui tivemos vários problemas disso na história da igreja, né?
especialmente com os monarcas. Mas também com um monte de apóstolo hoje em dia, com um político que se mete a subtrair o púlpito das igrejas por consentimento dos crentes e aí engana, faz lavagem cerebral na cabeça do povo. Então, é a doutrina da ascensão de Cristo que permite que nós possamos ter implicações políticas acertadas. Então, a nossa lealdade política ao Senhor deve ser necessariamente um fator de relativização a todas as alianças políticas que a gente tem nessa terra. Todas são imperfeitas, todas são falhas, todas erram o alvo. Somente a nossa ligação com Cristo pode ser última, final e exigir de nós a completa lealdade. Então a igreja deve resistir qualquer tentação de se curvar a presidentes, ditadores, reis e autoridades que reclamem essa autoridade para si de forma acrítica. Nós podemos apoiar fulano, beltrano, mas sempre de forma crítica, entendendo que aquilo não pode ser objeto de devoção jamais. Que infelizmente aconteceu no Brasil durante esse processo político. Eu não vou me ater aqui a comentários particulares sobre o lado A ou B, mas infelizmente acontece no mundo todo. A igreja precisa ser sal e luz do mundo nesse aspecto. E a gente precisa recuperar a doutrina da ascensão, porque tem um rei no trono. O trono já está ocupado. Nós não precisamos de ninguém reclamando para si o título de Messias, o título de Salvador da pátria. Então, na linguagem de Paulo aos irmãos de Éfeso, já estamos com Cristo assentados junto ao seu trono de glória. Não podemos ter dois senhores. Não podemos misturar a certeza do reino de Deus com as expectativas passageiras e incertas dessa vida. Em terceiro lugar, a doutrina da ascensão testemunha que Cristo, ao subir, também enviou alguma coisa para a terra. Ele desceu no sentido de enviar o Espírito dele para a terra e dar dons aos homens. Isso é a linguagem de Efésios, né? Capítulo 4. Eu coloco ali no finalzinho, né? O apóstolo Paulo diz que em Cristo, ao subir ao céu, enviou presentes para a sua igreja, a fim de que ela desempenhe o seu ministério terreno. Ou seja, Deus está reinando em Cristo no céu e na terra por meio do que ele faz através da igreja. Isso é o significado da ascensão. Por isso que nós não temos uma nação permanente. A igreja é a nação santa que Deus escolheu para reinar no mundo. E nós estamos reinando no mundo em nome de Jesus, mas não é um reinado político, não é um reinado físico, é um reinado espiritual. A gente reina pela proclamação do reino de Deus. Ah, mas isso aí está falando que então a igreja não se mistura com as coisas, a gente é dualista, a gente é anabatista, não tem nada a ver com isso. Tem a ver que o nosso propósito último nessa vida não é conquistar nada para nós mesmos. O que a gente conquista aqui é para Cristo. E a principal maneira de entrar no reino dele e manifestar seu amor pelo reino dele é por meio da regeneração, é por meio da conversão. Então, o propósito final da igreja aqui é discipulado, meu amigo. Tudo o resto é somente detalhe, é acessório. Então, o Espírito Santo é enviado pelo Pai e pelo Filho, né, depois que ele sobe aos céus, e agora é o Espírito Santo que está conosco, nos capacitando para fazer a obra de Cristo, enquanto Cristo está intercedendo por nós no céu. Então, como eu coloco, a presença do Espírito em nós hoje é a forma mais palpável de desfrutarmos dessa presença de Cristo exaltado nas alturas. Sem a ascensão, não existiria o evento de Pentecostes, onde somos capacitados pelo Espírito para sermos o corpo de Cristo na terra e testemunharmos do Evangelho. Não tem como fazer essa obra sem a presença de Cristo por meio do seu Espírito. Então, isso nos ajuda, né? A doutrina da ascensão nos ajuda a entender que o crente, o povo de Deus, vive em um intervalo aí. Nós somos um povo vivendo entre duas eras, o já e o ainda não. Por um lado, já recebemos a nova vida do Evangelho em nós, pelo qual, no tempo que nos resta até o retorno do rei, nós anunciamos a salvação às nações. Então, ele já está reinando. Cada vez que a gente proclama o reino de Deus, o diabo e o inferno, ele não consegue resistir, ele perde território. É o reino de Deus avançando, espiritualmente, prioritariamente.
Obviamente que à medida que o reino de Deus avança espiritualmente, benefícios sociais são alcançados. Não tem como negar isso. Não tem como dividir as duas coisas. À medida que a gente anuncia que Cristo é o pão da vida que mata a fome do ser humano, obviamente que isso vai fazer com que as pessoas tenham que comer também. A gente anuncia um novo céu, numa nova terra, onde vai ter água, onde vai ter árvore da vida, comida para todo mundo. Obviamente isso vai motivar a igreja a saciar a fome dos pobres. A gente só não pode inverter as duas coisas. A missão primordial da igreja, ela é espiritual. E à medida que a gente avança espiritualmente, os benefícios sociais vão ser visíveis. E se não forem visíveis, também tem alguma coisa errada. Porque se tem benefício espiritual e não tem benefício físico, tem essa espiritualidade, aí sim, é uma espiritualidade capenga, né? Que não faz justiça à redenção holística que é prometida no Evangelho. Então, por um lado, sem o já, o que o reino já está fazendo no mundo, sua presença espiritual, a sua obra de transformação, o que ele está conquistando, alcançando um território. Começou com um pedacinho de gente lá em Israel, nós estamos agora no mundo todo. Por outro lado, a promessa do rei é que, por enquanto, essa manifestação ela só é invisível, espiritual. Nosso foco, portanto, não é transformar o mundo num paraíso político e social, em um novo céu e nova terra. Até porque a gente não tem condição de fazer isso aqui agora, pelas forças das nossas mãos, mas sim testemunhar a respeito do novo mundo que o rei está criando e que será pleno apenas em seu retorno. Por enquanto, a gente é só sal. A gente preserva o mundo da putrefação. A gente é luz, a gente aponta, tem um mundo melhor nessa direção. Mas a gente não tem o poder de construir o reino de Deus na terra. A gente anuncia, a gente proclama, e à medida que proclamamos, o Espírito Santo convence os corações e coloca a gente a mais no reino, mas ele não vai nos dar o poder para construir a Nova Jerusalém pelas nossas próprias mãos. Quem prega isso está pregando coisa errada. Deixa eu só ver se eu passei um slide a mais aqui. Não, tá certo. Então, por hora, à luz da ascensão de Cristo e do envio do Espírito Santo, nossa missão, gente, é proclamar com ousadia o Evangelho, fazer discípulos maduros que se identifiquem com o teor espiritual do reino. Esse era o esforço dos apóstolos no livro de Atos. Pregavam corajosamente o Cristo crucificado, ressuscitado, plantavam igrejas e fortaleciam essas igrejas por meio do ensino e discipulado. Lógico que essa abordagem não minimiza nem por um segundo o nosso chamado ordinário para amar o próximo, sermos sal luz do mundo, por meio das nossas obras, por meio do trabalho que a gente faz, construir casa, ser eletricista, sei lá, ser jogador de futebol, o que você quiser colocar. Tudo isso faz parte do nosso chamado ordinário, que é bom, tem a ver com a graça comum, tem a ver com a maneira como Deus mantém a ordem criada existindo. A questão é que a doutrina da ascensão nos ajuda a distinguir que a gente tem dois chamados nessa vida. Um chamado que é último e um chamado que é penúltimo. E a gente não precisa separar as duas coisas, elas precisam distinguir as duas coisas. Mas a gente vive essas duas coisas simultaneamente. Então, o Rei dos Reis está sentado no trono, dirigindo a história para a consumação dos séculos, para o fim da história. E com base nessas perspectivas, né, de restauração final, o nosso chamado último primoritário agora é espiritual, é discipulado, é fazer discípulos de todas as nações, até que o retorno do rei aconteça. Então, essa tarefa discipuladora, novamente, eu estou querendo tirar toda a lama que possa ser juntada aí na sua cabeça, as minhocas. Isso não anula o que você faz no seu dia a dia. Isso não quer dizer que o seu trabalho não vale a pena, que você tem que abrir mão de tudo, ser pastor, ser missionário. Não, o que eu estou falando é que discipular consiste em ensinar as nações a respeito de Cristo, que restaura a criação caída. Por isso, à medida que novos discípulos são formados, o trabalho ordinário será necessário. Não tem como. Até para servir a ceia do Senhor, pão e vinho, a gente precisa de gente para plantar, a gente precisa de gente para fazer pão, a gente precisa de gente para plantar vinha. Não tem como essas duas coisas andarem separadas no mundo real. Mas existe o que é o último, que é o penúltimo. As coisas ordinárias, elas servem o propósito do extraordinário. Elas servem o nosso propósito espiritual. Então, à medida que a gente faz o trabalho do discipulado, as pessoas que se tornam mais parecidas com Cristo começam a sinalizar as virtudes desse mundo vindouro na Terra. Então, a igreja presente no mundo nada mais é do que a presença do futuro
antecipada no presente. Isso aqui é já escatologia, tá? Que é o papel da igreja é sinalizar a virtude da ressurreição, que é o corpo futuro dos crentes, que a gente já começa a ter algumas noções mais incipientes agora no presente. Então, a igreja no mundo simplesmente é um sinal do reino de Deus na terra, presente, ainda que de forma parcial e imperfeita. E por último, o último processo dessa redenção, gastei muito tempo para falar da ascensão e suas implicações. O último é o retorno do rei, que é a consumação de tudo. É o último evento que completa a nossa redenção, concretiza todas as benesses, as bênçãos que foram prometidas, julga vivos e mortos, e embora tenha se encarnado, vivido em perfeita obediência, embora Cristo tenha morrido na cruz, ressuscitado, subido ao céu, e já esteja reinando, não está completo. Todo joelho ainda não se dobrou. A língua ainda não confessou. O mundo ainda está marcado pelo pecado. A igreja ainda está vivendo em imperfeição. Nós precisamos de um ato final, consumador, para que o seu retorno, de fato, finalize o que precisa ser finalizado. E é isso que o retorno de Cristo faz. E, infelizmente, eu coloco aí no slide que é um tópico que merece um curso completo, não tem condição de ser abordado aqui. Então, considerações finais para nós concluirmos. O objetivo dessa última aula foi estimular você a pensar na nossa salvação de forma temporal, cronológica. E inclui 7 eventos: plano trinitário, a encarnação do Filho de Deus, a vida de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a ascensão e o seu retorno. Esses 7 eventos nos ajudam a compreender a nossa necessidade humana por redenção, o plano eterno de redenção, a necessidade da encarnação do Filho de Deus e também o processo pelo qual o Redentor ele alcança tudo aquilo que ele precisava para nos salvar, que envolve sua vida, morte, ressurreição, ascensão e retorno para julgar vivos e mortos. Tendo dito isso, nós finalmente concluímos esse mini curso de soteriologia, doutrina da salvação. Espero que tenha sido útil para vocês, espero que o Espírito Santo te dê condições de ensinar isso a outros, de conhecer mais a Deus por meio de tudo isso que foi ensinado, de revisitar esses slides, revisitar essas aulas, essas palavras, de pausar, de orar, de ir nos textos bíblicos que foram mencionados e ir a fundo, pegar o capítulo que eu escrevi, as obras que foram selecionadas, ir mais a fundo, escrever sobre isso, publicar coisas sobre isso. Deus pode fazer muita coisa por meio daquilo que você estudou aqui junto comigo. Espero que seja muito útil para a sua jornada. E tendo dúvidas, é só você nos consultar e eu terei um prazer de dar algumas respostas. Não necessariamente a resposta, mas respostas que podem te ajudar no caminho. Oremos para concluir. Senhor, ao terminarmos esse curso, pedimos que essas sementes que foram lançadas em solos tão diversos possam frutificar, possam crescer e possam multiplicar, gerar ainda mais sementes que vão multiplicar em diversos solos. Que seja uma bênção para a vida da igreja, uma bênção para a vida do mundo e que possamos, ó Senhor, fazê-lo conhecido por meio da sua obra de redenção, revelada nas Escrituras, articulada pelos pais, pelos medievais, pelos reformadores, pelos teólogos contemporâneos, ó Senhor. Livra-nos do erro, aproxima-nos da verdade cada vez mais e nos dá o empenho, a coragem e a intrepidez de proclamar o Cristo crucificado para a salvação das nações. Nos ajuda a focar, Senhor, naquilo que é último, sem negligenciar aquilo que é penúltimo, mas nos ajuda a sermos fiéis a Ti e, ó Cristo que intercede por nós, à direita do Pai, ora por nós, Senhor. Nos dá forças e intercede para que a gente possa ser corajoso ao enfrentarmos cada batalha dessa vida. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos. Amém. Grande abraço a todos, a gente se vê numa próxima.